Ora, bem-vindos à série de webinars sobre teoria de jogos e inteligência artificial generativa, em que vamos dar todos os passos no sentido de mostrar como a inteligência artificial generativa pode ser incorporada, pode ser utilizada enquanto ferramenta em termos de análise estratégica, no âmbito da aplicação da teoria de jogos no contexto de análise de cenários. O meu nome é Carlos Pedro Gonçalves, sou professor associado na Universidade de Lusófona, na Escola de Ciências Económicas e das Organizações e no Departamento de Gestão da Aviação Civil e Aeroportos. A minha investigação é em Ciências da Complexidade, Teoria do Caos, Ciência do Risco, Tecnologias Quânticas, Inteligência Artificial, Estudos Estratégicos, Estudos em Inteligência e Segurança, Fintech e Risco Financeiro. Sou também programador de software nas áreas das Ciências da Complexidade, Teoria do Caos, Inteligência Artificial, Ciência de Dados, Tecnologias Quânticas, bem como Tecnologias de Intelligence. Este webinar que estamos a assistir já é o segundo numa série. Um, Portanto, quem ainda não viu o primeiro webinar deve. É importante reverem o primeiro, porque estes vêm em sequência. O primeiro webinar a playlist de webinars é colocada na descrição deste vídeo, portanto, podem consultar o primeiro webinar e a sequência de webinars na playlist do YouTube que é colocada na descrição do vídeo. Portanto, estes webinars, o objetivo central é a aplicação da teoria de jogos enquanto ferramenta de cenarização estratégica e o uso da inteligência artificial na teoria, ao nível da teoria de jogos. Portanto, e estamos a lidar não vamos lidar com casos clássicos da teoria de jogos, mas sim com problemas concretos de tomada de decisão estratégica e de análise estratégica, em que aplicamos a teoria de jogos utilizando a inteligência artificial para analisar contextos estratégicos de interação estratégica complexa conseguir que essa inteligência artificial produza matrizes de jogo e uma base que depois podem ser trabalhadas ao nível de análise estratégica. Portanto, a ideia central segue o ciclo da intelligence, em que começamos com o planeamento e a direção, que apresentámos no último webinar. Não vamos aqui repetir em detalhe o ciclo. Basicamente, o primeiro ponto neste processo de aplicação da teoria de jogos ao nível do planeamento e direção. Portanto, vamos especificar, portanto, no primeiro webinar vimos o ciclo da intelligence em termos gerais. Neste webinar vamos ver o ciclo da intelligence específico para este tipo de aplicação de ferramenta e a produção de um relatório de intelligence com base no uso desta ferramenta que é a inteligência artificial generativa. Ora bem, então, ao nível do planeamento e direção, basicamente aquilo que nós temos de definir é o problema, o nosso problema de análise estratégica. Depois fornecemos à inteligência artificial o problema e pedimos-lhe para ela realizar um diagnóstico estratégico. E ela vai recolher automaticamente os dados face ao nosso problema, vai processá-los e vai nos produzir um diagnóstico estratégico. Depois, com base nesse diagnóstico estratégico, vamos, e isto é a primeiro, as duas primeiras fases da análise, vamos pedir que ela nos produza uma matriz de jogo. E depois iremos ver o que é isso de matriz de jogo, portanto, vamos rever aqui conceitos fundamentais da teoria de jogos. Na verdade, podemos pedir, no caso, nestes webinars, vamos trabalhar com jogos com dois jogadores. Podíamos ter mais jogadores e aí não era representável numa matriz de jogo tradicional, portanto, era mais complexo. Ou seja, não era visualizável num quadro 2x2 ou 2x2 de dois jogadores, portanto, podem ser mais do que duas estratégias, isso depois depende. Mas não é visualizável em termos desse quadro, portanto teríamos de trabalhar de uma outra forma. Mas a questão que se coloca é que vamos trabalhar os casos mais simples de teoria de jogos em que temos dois jogadores, esse tipo de problemas. Claro que podemos expandir depois para outro tipo de problemas, mas para já, em termos de introdução de conceitos de teoria de jogos e de demonstração do uso da ferramenta, vamos começar por aqui, portanto, por este tipo de jogos, dois jogadores. Portanto, podemos ter duas estratégias para cada jogador, podemos ter mais estratégias, diferentes combinações de estratégias, isso a inteligência artificial irá produzir.
Ou seja, a inteligência artificial vai-nos produzir as estratégias para cada jogador e os payoffs correspondentes, ou seja, o que é que cada jogador ganha e perde em cada combinação de estratégias, portanto, em cada cenário. Portanto, os cenários aqui são dados pelas combinações de estratégias. Portanto, uma determinada combinatória de estratégias corresponde a um determinado cenário e cada jogador tem um determinado resultado para essa combinatória de estratégias. Ora, a inteligência artificial generativa é capaz de sintetizar dados, de processar e sintetizar um contexto qualitativo complexo, e neste caso vamos ver um contexto bastante complexo, porque envolve componente geoeconómica, componente geopolítica, por aí adiante, e consegue sintetizar isso em termos de cenários estratégicos e ainda produzir payoffs para cada jogador, ou seja, resultados para cada jogador nesses cenários estratégicos. A que é que corresponde um jogador aqui? Corresponde a um agente que tem alternativas decisionais do ponto de vista de estratégias alternativas, dentre as quais pode escolher e que afeta, e as escolhas de cada jogador afetam as escolhas dos restantes jogadores, portanto, em termos desta combinatória de cenários. Portanto, não é indiferente para cada jogador o cenário em que se encontra. A não ser com. Isso depois vai depender dos resultados, claro. Poderá haver indiferença entre dois cenários, mas isso já tem que ver com os chamados payoffs. Ora bem, a inteligência artificial consegue produzir isto tudo a partir de dados complexos. A única coisa que nós temos de definir ao nível do planeamento e direção é o problema, porque depois o resto, o processo de recolha de dados, o processamento desses dados e a produção das primeiras sínteses vão ser por parte da inteligência artificial. O ser humano vai ter é de fazer perguntas à inteligência artificial, por exemplo, como é que chegou àqueles payoffs, para ver a argumentação, porque ela pode argumentar ela vai fundamentar o modo como selecionou os payoffs em função de um pré-processamento. Portanto, e é esse ponto que nós vamos, é essa demonstração que nós vamos fazer aqui com o chat GPT. Depois, vai haver uma parte que o ser humano que deve fazer. Há uma parte que ele pode automar, mas que era importante ser o ser humano a fazer, que é a parte de análise de dominância estratégica. Depois iremos ver porquê. E depois há toda uma parte de análise de equilíbrios NES que é importante que seja o ser humano a fazer, podendo fazer com o uso de outro tipo de inteligência artificial que não a generativa. Porquê? Porque, como iremos ver depois mais adiante, com vários exemplos, as inteligências artificiais generativas podem cometer erros na análise dos equilíbrios de Nash. Portanto, antes desta série de webinars, que também está inserida no âmbito do ensino de matemática na licenciatura em Gestão Aeronáutica da Universidade Lusófona. A questão que se coloca é que foram testadas várias inteligências artificiais e elas, por vezes, conseguiam chegar aos equilíbrios de Nash, ou seja, portanto, e vamos ver depois o conceito de equilíbrio de Nash em termos de resultado do jogo. E que nos fornece um cenário previsível, portanto, uma previsão em termos de cenários. A questão que se colocava era que nem sempre elas conseguiam calcular corretamente os equilíbrios de Nash. E isso era geral para as diferentes ferramentas para este tipo de ferramentas. A justificação que elas dão depende. Tem que ver com padrões de dominância estratégica, por vezes, e aí podem se enganar também na análise de dominância estratégica. Portanto, a questão que se coloca é que elas aprendem, são treinadas a partir de dados e aprendem, o que significa que podem incorporar erro ao nível da teoria dos jogos. Portanto, para o processo de chegar a um equilíbrio de Nash, mesmo o processo de análise de dominância estratégica, são processos que seguem uma matriz algorítmica. Depois iremos ver isso. Seguindo uma matriz algorítmica precisa, podemos programar top-down, ou seja, utilizar um sistema pericial que nunca se engana, que segue sempre o algoritmo e chega sempre a um resultado. Portanto, e para isso não precisamos destas inteligências artificiais generativas. Então, onde é que, até porque elas podem falhar a esse nível, onde é que, mais ainda, uma análise feita de contexto por parte delas pode contaminar a análise do equilíbrio e desviá-las em relação ao equilíbrio de Nash? A questão que se coloca então é que a inteligência artificial generativa é boa para sintetizar a matriz de jogo, para sintetizar
as combinatórias de estratégias e payoffs respectivos, indo para além da matriz de jogo nos casos mais gerais, se houver múltiplos jogadores, para casos com múltiplos jogadores. Se não tiverem a trabalhar um caso de análise estratégica para dois, para a comparação das estratégias entre dois jogadores, se estiverem a analisar para múltiplos jogadores, é outra também uma possibilidade. Mas para já vamos ver dois jogadores nesta série de webinars para introduzir os conceitos fundamentais da teoria e o uso destas ferramentas. Portanto, ela é boa para, mas regressando ao ponto, a inteligência artificial generativa é boa a gerar esta síntese a partir de dados complexos. Portanto, a seguir estas fases do ciclo da intelligence, recolha dos dados, processamento e produção de uma primeira síntese em termos de intelligence, e essa primeira síntese em termos de intelligence, ver o conceito de intelligence no primeiro webinar, podem rever, mas portanto, e estamos aqui no conceito da business intelligence, da strategic intelligence, no âmbito dos estudos estratégicos, por aí dentro, mas portanto, a inteligência artificial produz portanto, em termos de atividades de intelligence, ela vai nos produzir um determinado da síntese cognitiva que nos serve de conhecimento de suporte à análise estratégica, e esse é o contexto de intelligence. E basicamente aquilo que acontece é que temos aqui uma situação em que a inteligência artificial produz a síntese de cenários. Depois vamos ver que tipo de análise é que deve ser realizada por ser humano e como é que ela pode ser também depois confirmada a partir de um sistema pericial. Isso vamos ver a seu tempo. Mas para já vamos começar com o ciclo da intelligence para um caso particular e ver como construir um relatório de intelligence completo com todas as análises em termos de jogo, portanto. E basicamente começamos com a definição do problema. E o problema que vamos analisar é a análise estratégica da ESA, a Agência Espacial Europeia, versus a NASA, que é a Agência Espacial Americana, tendo em atenção o quê? O desenvolvimento privado do setor aeroespacial e o atual contexto geopolítico e geoeconómico decorrente da nova administração Trump. Ora, isto é um problema complexo, porque inclui quer a questão do desenvolvimento privado do setor aeroespacial, portanto, enquanto área de desenvolvimento económico, em termos de negócios, em termos de empresarial, portanto, e exploração privada do espaço, versus as agências espaciais, a interação disso com as agências espaciais, mas temos também a questão geopolítica e geoeconómica que é complexa, decorrente da nova administração Trump. Ora, isto é fundamental. Então, vamos é fundamental começarmos por um caso complexo assim. O que é que o decisor, o analista humano teria de fazer? Teria de recolher todas as informações, teria de produzir os cenários, pensar nas estratégias para a ESA versus NASA. Portanto, vamos ter uma interação estratégica entre a ESA e a NASA e ver os cenários estratégicos para estas duas agências espaciais, em termos de colaboração, em termos de parcerias, por aí adiante. Ora, então temos 5 fases de análise. A primeira fase é a calibragem, a fase 2 é a obtenção da matriz de jogo. Nós vamos, para já, neste webinar, ver a fase de calibragem e depois como gerar a matriz de jogo. E colocar, e vamos começar já a construir o relatório de intelligence, portanto, dar esses passos no sentido da construção do relatório de intelligence. Ora, a calibragem envolve pedir à inteligência artificial generativa que realize um diagnóstico estratégico. E podemos colocar a questão do seguinte modo: há diferentes modos de colocar a questão. Basicamente, aquilo que temos de pedir é um diagnóstico estratégico. Podes realizar um diagnóstico estratégico da ESA versus NASA, tendo em atenção o desenvolvimento privado do setor aeroespacial e o atual contexto geopolítico e geoeconómico decorrente da nova administração Trump. Isto porque a nova administração Trump pode impactar esta dimensão, portanto, inclusive é a cooperação entre a ESA e a NASA. As políticas de nova administração Trump já estão a ter consequências e podem ter consequências a este nível. Queremos ver que consequências é que a inteligência artificial prevê a este nível. Portanto, ela começa por realizar um diagnóstico estratégico. Ora, isso é a fase da calibragem. Porquê a calibragem? Porque ela vai realizar primeiro o diagnóstico estratégico, o que lhe vai focar, vai obrigá-la a processar o contexto estratégico. E depois de processar o contexto estratégico, e isso é uma primeira síntese, ela vai produzir, fase 2, aquilo que é a nossa matriz de jogo. Portanto, isto é um jogo com dois jogadores, ESA e NASA.
E ela vai produzir uma matriz de jogo com as estratégias alternativas para a ESA, com as estratégias alternativas para a NASA e com os payoffs que que cada agência espacial obtém em cada uma em cada um desses quadrantes. Vamos ver essa dimensão. Então, vamos passar, basicamente, neste momento, vamos sair da interromper compartilhamento e vamos vamos online. Onde é que eu tenho isto? Análise de jogos estratégica, tenho aqui. Ok. E temos aqui o ChatGPT. Ok. Basicamente aqui a questão que se coloca é que vamos colocar aqui à inteligência artificial uma questão central. Portanto, a questão central que tínhamos ali nos diapositivos. Podes realizar um diagnóstico estratégico da ESA versus NASA, tendo em atenção, tal, 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 tal. Vamos por aqui. Podes realizar um diagnóstico estratégico, aquilo que tínhamos no diapositivo, vamos colocar aqui. E ela vai realizar-nos o diagnóstico estratégico. Parece que carregaste uma imagem. Ah, porque eu carreguei uma imagem. Não, não era suposto carregar a imagem. Ok, vamos. Isto foi na passagem do diapositivo. Eliminar. Vamos pôr aqui outra vez. Sem imagem. Ok. No copy-paste apareceu ali pelos vistos ele copiou uma imagem, não era suposto. Vamos então voltar aqui. Ele está a procurar a web, portanto, foi procurar online. Portanto, temos aqui uma componente de cyber intelligence e de open source intelligence, em que ela vai, ou OSINT, a chamada OSINT, Open Source Intelligence, em que ela vai a fontes abertas, vai consultar a web e para analisar, para fazer o diagnóstico estratégico. Ok. E tem aqui a análise e tem aqui as fontes onde foi buscar a informação. Tem o Here's what Trump's win means for NASA. Europe's moon plans at risk as Trump team reviews NASA's Artemis project. Portanto, podemos ver que a administração Trump já está a ter consequências e temos aqui várias notícias. Há uma em espanhol, duas em inglês. E vamos ler, e isso é importante, o ser humano, uma parte que o ser humano tem de fazer é ler o que é que a inteligência artificial forneceu, porque vai ter de raciocinar acerca da análise estratégica, porque não chega a produção da inteligência artificial, o analista não exclui o analista humano. O analista humano tem de raciocinar aqui. Esse raciocínio é fundamental porque o analista humano depois vai interpretar o que é que a inteligência artificial lhe deu. Ora, a análise estratégica das agências espaciais europeia e norte-americana, NASA, portanto, a ESA e NASA, deve considerar o crescente envolvimento do setor privado no desenvolvimento aeroespacial e o atual contexto geopolítico e geoeconómico, especialmente após a recente reeleição de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos. Ora, desenvolvimento privado do setor aeroespacial. E ela vai fazer aqui o diagnóstico estratégico. Nas últimas décadas, observou-se uma participação crescente de empresas privadas no setor espacial. Nos Estados Unidos, empresas como a SpaceX e a Blue Origin têm desempenhado papéis significativos, oferecendo serviços de lançamento e desenvolvendo tecnologias avançadas. Este movimento tem sido apoiado pela NASA, que estabeleceu parcerias público-privadas para reduzir custos e fomentar a inovação. A ESA também tem procurado envolver o setor privado, embora de forma mais gradual, incentivando startups e colaborando em projetos específicos. Este ambiente competitivo exige que ambas as agências adaptem suas estratégias para integrar eficazmente as capacidades do setor privado. Contexto geopolítico e geoeconómico sob a nova administração Trump. A reeleição de Donald Trump trouxe mudanças significativas na política espacial do ZEUA. A nomeação de Jared Isaacman, empresário próximo a Elon Musk, para liderar a NASA, sinaliza uma possível intensificação da colaboração entre a agência e empresas privadas, especialmente a SpaceX. Esta nomeação pode levar a uma reavaliação de programas tradicionais como o Space Launch Systems, em favor de tecnologias modernas e eficientes desenvolvidas pelo setor privado. Além disso, a administração Trump está a conduzir uma auditoria nos contratos da NASA visando possíveis cortes orçamentais. Esta revisão coloca em risco programas como o Artemis, que pretende levar humanos de volta à Lua.
críticos argumentam que os elevados custos do programa podem não justificar os benefícios, especialmente quando alternativas privadas mais económicas estão disponíveis. Impacto na ESA. As mudanças da política espacial do ZEUA têm implicações diretas para a ESA. O programa Artemis, no qual a ESA é parceira, está sob escrutínio e possíveis cortes podem afetar os planos europeus de exploração lunar. A ESA depende da continuidade deste programa para enviar astronautas europeus à Lua e desenvolver tecnologias associadas. Com incerteza crescente, a ESA pode precisar reconsiderar suas estratégias, possivelmente buscando parcerias alternativas ou aumentando investimentos próprios para assegurar sua presença no cenário espacial global. Portanto, como é possível ver, aqui temos já algumas análises estratégicas produzidas em termos de possíveis estratégias. Considerações finais. A ESA e a NASA enfrentam desafios e oportunidades num ambiente onde o setor privado desempenha um papel cada vez mais central. A administração Trump parece fornecer uma maior integração com empresas privadas, o que pode redefinir a dinâmica de exploração espacial. A ESA, por sua vez, deve avaliar como se posicionar neste novo contexto, garantindo que suas missões e objetivos estratégicos sejam alcançados independentemente das mudanças nas políticas de seus parceiros internacionais. Ora bem, isto é a análise que a inteligência artificial fez. Podemos confirmar aqui elementos que, por exemplo, as inteligências artificiais, por vezes, completam, estas inteligências artificiais geram padrões a partir de padrões iniciais processados. E elas podem, podem gerar padrões novos ou inventar, completar elementos, ou seja, inventar elementos produzidos a partir de um padrão e acrescentar elementos que não correspondem à realidade. Portanto, uh, nesse sentido, é importante verificar sempre as fontes. Portanto, quando ela refere as fontes, devemos sempre verificar essas fontes e confirmar as afirmações. Exemplo, temos aqui a afirmação acerca do Jared Isaacman. É importante verificar mesmo um analista humano, para além de verificar as fontes, não é só verificar as fontes, um analista humano pode refinar a análise realizada pela inteligência artificial, indo ele próprio pesquisar. Por exemplo, Jared Isaacman é um empresário. Ok, qual é que é o perfil dele? An American entrepreneur, pilot, philanthropist and commercial astronaut. Portanto, estamos a falar de um empresário ligado ao setor aeroespacial portanto, commercial astronaut, portanto, estamos a falar de astronáutica privada. Ora bem, é importante ver alguns elementos acerca dele em termos de biografia. Vamos ver NASA, Administrator. Portanto, em dezembro, 4 de dezembro de 2024, Isaacman foi nomeado por Donald Trump para servir como o 15º administrador da NASA, tornando-se o primeiro nomeado para a agência a ser selecionado por um presidente eleito. Ok, então vamos ver. É importante a inteligência artificial processar alguma coisa acerca desta figura do Jared Isaacman. Isto é intelligence básica, ou seja, em termos de atividade, se há aqui um stakeholder cuja visão pode afetar ou interesses podem afetar a direção estratégica de um dos jogadores, é importante processá-lo. Ora, temos o Trump, mas temos este Jared Isaacman. Qual o possível impacto que o Jared Isaacman poderá ter na direção da NASA? Quais as perspectivas desse stakeholder? Stakeholder é alguém que tem algo a ganhar ou perder, algum interesse numa situação estratégica, portanto, something at stake. Ora, os stakeholders condicionam jogos no âmbito da teoria de jogos. Este tipo de perguntas de follow-up questions podem ser colocadas à inteligência artificial e são importantes na fase de diagnóstico estratégico. Ora, estamos então, ele vai procurar a web e diz o seguinte: Jared Isaacman, empresário e astronauta privado, foi recentemente nomeado pelo presidente Donald Trump para o cargo de administrador da NASA e envia para a notícia correspondente: Trump picks billionaire space traveler to run NASA.
Sua nomeação é vista como uma potencial mudança de paradigma na Agência Espacial Norte-Americana, dado o seu histórico de inovação e colaboração com o setor privado. Possível impacto na direção da NASA. A nomeação de Isaacman sugere uma possível reestruturação na forma como a NASA opera, com um ênfase maior na colaboração público-privada. A sua experiência como fundador e CEO da Shift4 Payments e da Draken International mostra a sua capacidade de liderança e inovação no setor privado. Além disso, a sua participação em missões espaciais privadas, como a Inspiration 4 e a Polaris Dawn, destaca o seu compromisso com a exploração espacial e a filantropia, tendo angariado fundos significativos para o St. Jude's Children's Research Hospital. Perspectivas de Isaacman. Isaacman tem expressado uma visão de tornar os Estados Unidos mais competitivos economicamente através do espaço. Ele acredita que a NASA deve investir numa quantidade razoável de recursos na exploração de Marte, indicando uma possível priorização de missões para o planeta vermelho. A sua proximidade com Elon Musk e a SpaceX pode levar a uma maior integração de tecnologias privadas nas operações da NASA, potencialmente resultando em métodos mais eficientes e económicos para a exploração lunar e marciana. Desafios e considerações. Apesar das expectativas positivas, Isaacman enfrentará desafios políticos significativos ao tentar ajustar programas dispendiosos e persuadir legisladores a aumentar o orçamento da agência. A sua falta de experiência em políticas públicas poderá ser uma barreira, embora a sua visão inovadora e sucesso no setor privado sejam amplamente conhecidos. Em suma, a liderança de Jared Isaacman na NASA poderá trazer mudanças significativas, especialmente no fortalecimento das parcerias com o setor privado e na priorização de missões de exploração espacial ambiciosas. Qual a perspectiva em relação à ESA decorrente desta nomeação? Repare-se que isto ainda é calibragem, ou seja, estamos ainda a fazer follow-up questions, portanto, perguntas à inteligência artificial que a obriga a processar diferentes stakeholders e a complexidade daquilo que está envolvido. Uh, Vamos ver o que é que a inteligência artificial diz, porque ela mantém o registro daquilo que tem estado a dizer. A nomeação de Jared Isaacman como administrador da NASA, e estamos a dar aqui alguma atenção ao Jared Isaacman, porque estamos a falar de alguém que tem impacto enquanto stakeholder na direção da agência e que vai refletir muito daquilo que Trump quer e também Musk. Portanto, há aqui uma ligação com o Musk. A nomeação de Jared Isaacman como administrador da NASA poderá ter implicações significativas para a Agência Espacial Europeia, especialmente no que diz respeito às colaborações internacionais e ao futuro dos programas conjuntos. Foca em parcerias público-privadas. Isaacman tem uma trajetória marcada pela colaboração com empresas privadas como a SpaceX. Isto é informação relevante que a inteligência artificial vai ficar com ela na memória e vai depois processar e refletir no jogo. E repare-se, aqui temos o papel do ser humano. Não chega, por exemplo, a fazer uma pergunta. Cabe ao ser humano ter a sensibilidade para olhar e pensar e ver se são necessárias ou não mais perguntas. Isso cabe ao ser humano raciocinar, portanto. E isso não há uma regra geral, caso a caso. Diferentes situações, em cada caso temos diferentes passos. Poderemos ter de colocar diferentes perguntas na fase de calibragem. Qual é que é a regra para a calibragem? É conseguirmos que a inteligência artificial, conseguimos nós próprios perceber o contexto, ponto um, conseguir que quem vai decidir ou quem está a fazer a análise estratégica depois na disseminação do relatório de intelligence seja capaz de ler estes elementos e raciocinar por si mesmo, porque o decisor, porque isto são tecnologias de suporte à tomada de decisão, não substituem o decisor humano em termos de desenho estratégico. E aqui vamos ver então a questão, as questões que se colocam, portanto, é importante essa leitura, não só para nós, analistas, como também para a própria inteligência artificial que também está a analisar este processo. E se não lhe pedimos, ela não integra essa análise completamente. A nomeação, quanto mais nós refinarmos a análise, mais ela vai integrar em termos de padrão para a produção neste caso, da matriz de jogo
ESA versus NASA. A nomeação de Jared Isaacman como administrador da NASA poderá ter implicações significativas para a Agência Espacial Europeia, ESA, especialmente no que diz respeito às colaborações internacionais e ao futuro dos programas conjuntos. Foco em parcerias público-privadas. Isaacman tem uma trajetória marcada pela colaboração com empresas privadas como a SpaceX, deverá intensificar a integração do setor privado nas operações da NASA. Esta abordagem poderá influenciar a ESA a reforçar suas próprias parcerias com o setor privado europeu, visando manter a competitividade e inovação em projetos conjuntos. Reavaliação de programas espaciais. Sob a liderança de Isaacman, é possível que a NASA reavalie programas tradicionais como o Space Launch Systems, SLS, em favor de tecnologias mais modernas e eficientes desenvolvidas pelo setor privado, como o Starship da SpaceX. Esta mudança de foco poderá afetar a colaboração com a ESA em missões conjuntas, exigindo adaptações estratégicas para alinhar-se às novas diretrizes da NASA. Exploração de Marte e competição global. A visão de Isaacman para a NASA inclui ênfase na exploração de Marte, o que poderá acelerar cronogramas e redirecionar recursos para missões ao planeta vermelho. A ESA, que possui seus próprios planos de exploração marciana, poderá enfrentar desafios para sincronizar seus objetivos com os da NASA, especialmente em um cenário de competição crescente com outras potências espaciais como a China. Considerações finais. A nomeação de Jared Isaacman representa uma potencial transformação na estratégia da NASA, com reflexos diretos nas operações e parcerias da ESA. Para se adaptar a este novo contexto, a ESA poderá precisar reavaliar as suas colaborações, fortalecer suas alianças com o setor privado europeu e ajustar seus programas para manter-se alinhada às tendências globais da exploração espacial. Como se pode ver, a inteligência artificial já faz propostas de estratégias. Portanto, a partir daqui, ok, já temos aqui uma base de trabalho. Isto depois tem de ser passado para o Word. Já vamos ver a passagem para o Word. Para já, vamos pedir à inteligência artificial o passo seguinte, que é, e depois isto fica no registro, porque depois vamos dar mais passos. Mas para já, com base no diagnóstico estratégico que acabaste de realizar, tendo em atenção todos os elementos acima, podes produzir uma matriz de jogo para a ESA versus NASA, explicando. Vamos já pedir, ele não explica logo os payoffs, mas vamos já pedir para ele explicar os payoffs, explicando os payoffs correspondentes. E ele também não costuma dizer qual é a escala dos payoffs. Vamos pedir já isso, e indicando a escala dos mesmos, em que os mesmos se encontram expressos. Ele, para problemas geopolíticos, ele estabelece a escala em escalas de Likert. Os mesmos estão, ou seja, utiliza escalas qualitativas, estão expressos. Ora bem, e temos aqui uma matriz de jogo. Portanto, e ela analisa cada um. Colaboração, setor privado, redução de colaboração para a NASA, para a ESA, que representou com a letra E, parceria reforçada, independência e novos parceiros. Temos uma matriz de jogo, temos payoffs associados, temos, está expresso, os payoffs estão expressos em que escala ela diz, ou não? Uh, penso que não. Vamos ter de perguntar, ajustar o comprimento. Portanto, eu vou ter de copiar, vamos copiar esta matriz, já. Portanto, copiar esta matriz de jogo. Um, ele abriu numa janela à parte. Um, mas queria primeiro sugerir edições. Onde é que eu escrevo? Esta é nova porque ele costuma pôr isto dentro da.
do texto principal. E aqui não pôs, a não ser que esteja aqui em baixo. Ah, ok. Aqui está a matriz de jogo. Ah, qual a escala em que os payoffs estão expressos? Zero a 10. 0 é o pior cenário possível, 10 é o melhor cenário possível. Ora, ele muitas vezes dá a matriz dentro do próprio texto. Aqui pôs numa tabela à parte. Portanto, vamos copiar. Eu vou aqui em cima, copiar. Portanto, copy. Deixa-me só copiar. E vou passar agora para o Word. Portanto, vamos a Word e vamos fazer o paste. Portanto, interromper compartilhamento. Fiz o paste da matriz de jogo. Está aqui a matriz não formatada, vamos formatá-la. Vamos formatá-la. Já está formatada a matriz. Temos a matriz de jogo produzida. Vamos pôr também, vamos fazer copy também do diagnóstico estratégico. Portanto, vou fazer o copy-paste do diagnóstico estratégico. Portanto, venho aqui, diagnóstico ESA versus NASA. Ora bem, sempre que se quiser aceder à matriz de jogo, é só clicar aqui e ele abre a matriz. Vamos fazer, portanto, copiar aqui o diagnóstico dos payoffs, ainda é colocado uh, uh, também em Word. Vamos colocá-los em Word, ok? E vamos atrás buscar toda esta parte do diagnóstico estratégico. Portanto, podes realizar, portanto, e vamos pergunta, resposta, pergunta, resposta. E isso vai ter também de ser passado para o Word. E vou fazer copy-paste agora em Word de cada pergunta e de cada resposta. A ver se ele penso que. Ah, dá aqui. Copiar. Portanto, podemos copiar, fazer copy, paste. Só temos de fazer o copy selecionar a pergunta, porque depois a outra a resposta podemos, podemos fazer copy direto. Ora bem, continuando. Qual o possível impacto É importante copiar a pergunta, porquê? Porque a pergunta foi feita pelo ser humano e isso deve estar no relatório de intelligence, a pergunta realizada pelo ser humano. E a resposta da máquina é copiada. Portanto, vamos copiar, copy, paste. Ahm, mais qual a perspectiva da ESA em relação decorrente a esta nomeação? Portanto, tudo isso vai para o relatório de intelligence. Copy. E vamos copiar aqui. Repare-se que, embora eu tivesse pedido a escala aqui, indicando a escala em que os mesmos estão expressos, ele não indicou a escala. Isso foi preciso repetir a pergunta. Portanto, depois naquela matriz de jogo não estava a escala. Ok, agora vamos ao Word. Portanto, para já, eu vou ao Word. Vamos ter de ter aqui um anexo. O diagnóstico estratégico realizado pela inteligência artificial fica em anexo. Porquê? Portanto, e o anexo chamamos-lhe anexo diagnóstico estratégico. E pomos aqui o título 1, que é o nosso anexo. O anexo diagnóstico estratégico é importante pôr como em anexo, porque isso pode ser lido depois pelo,
pelos destinatários finais do relatório, para completar a análise, portanto, com um complemento de análise. E então fica em anexo o diagnóstico estratégico. Poderia também estar presente no texto principal, é sempre uma possibilidade. Mas neste caso estamos a pôr no texto principal fica ficam os pontos fundamentais, portanto, e em anexo fica o relatório, portanto, aqui fica o diagnóstico estratégico, portanto, os pontos centrais do relatório em termos de análise do jogo fica no texto principal. Ora, vamos pôr também aqui o texto, estamos a pôr em formato de espaço e meio, ok? Nesta zona, selecioná-lo todo até ao fim, normal, ok, pronto, já está. Agora, as perguntas vamos mudar de cor. Portanto, as cores para as perguntas realizadas à inteligência artificial vão ficar com cor. Portanto, tudo aquilo que é o ser humano vamos pôr com uma cor diferente. Neste caso, estamos a pôr com a cor verde. E a preto, estamos a pôr as respostas da inteligência artificial. Há aqui umas partes que isto corresponderam aos links, portanto, que estavam, não foram processados aqui no processo de, de copy-paste. Fica aqui na list, isto são os links produzidos. Temos aqui o diálogo com a inteligência artificial em torno da questão estratégica. Todo o diálogo. Ok. Isso fica em anexo. E este é o nosso anexo diagnóstico estratégico. Todos os elementos do diagnóstico estratégico em anexo. Agora vamos para a parte principal do relatório, que é o começo, portanto, análise de jogo estratégico da NASA. Portanto, deixem-me só ver aqui. E que ficou aqui já agora no. Onde é que está o chat? No chat GPT, deveria estar a aparecer ali de lado. Ah, vamos copiar também o link para o chat GPT, é importante, porque toda a análise fica nesse link. Vamos aqui ao Word, pôr o link para o chat GPT, link da análise. Temos o link da análise e análise do jogo estratégico. Neste caso, eu aqui copiei de um título de um outro relatório, depois iremos analisar também esse relatório em termos de apresentação do relatório, que era a PlayStation versus Xbox, mas para já aqui nós estamos da NASA, da ESA versus NASA, com o ChatGPT. Temos o link da análise e vamos começar com a matriz e temos aqui a matriz de jogo. Matriz de jogo ESA versus NASA. Tem as estratégias para a ESA, tem estratégias, quais é que são as estratégias, tem a matriz de payoffs correspondente, a matriz do jogo, tem a explicação dos payoffs, fornecida automaticamente pela máquina, a conclusão, em que ela diz qual é que é a melhor estratégia. Isto tem de ser confirmado. Portanto, nesta parte não podemos confiar. Em termos gerais, não podemos confiar. Muitas destas inteligências artificiais, estejamos a trabalhar com o ChatGPT, com o Copilot, com qualquer uma, em qualquer uma elas podem cometer erros, depende da complexidade do jogo. Portanto, vamos colocar aqui, já agora isto era título 1. Não, é título 2. Título 1 é este. Isto aqui era título 2, ok, título 2, já está. Aqui, a explicação dos payoffs, tudo bem. Agora, a análise de equilíbrio tem de ser vista. Esta análise de equilíbrio tem de ser vista. Tem de ser sempre confirmada pelo ser humano. Se não confirmam, podem cometer um erro, porque ela pode se enganar no cálculo do equilíbrio de Nash. Isso ocorre. Isso depois iremos analisar em pormenor e iremos analisar para várias. Isso a ocorrer. Portanto,
para já, aquilo que nós temos é que, mas nesta primeira parte destes webinars, vamos só analisar a construção do relatório. E temos aqui a construção do relatório. Portanto, já temos até aqui a matriz de jogo. Agora, o passo seguinte vai ser realizado por ser humano. Isso fica para o próximo webinar, em que vamos analisar o equilíbrio de jogo. Já agora, é importante colocar aqui também, podemos pôr a pergunta que fizemos à inteligência artificial. Vamos clicar, eu vou clicar aqui no link. Não, não preciso clicar no link, está aberto já. A pergunta que foi feita é: com base no diagnóstico estratégico que acabaste de realizar, podem colocar aqui a pergunta que fizeram à inteligência artificial. Esse diagnóstico estratégico está em anexo, claro. E isto fica a verde. Estou a pôr aqui em itálica verde. A matriz e depois a resposta da inteligência artificial, como podem ver. Portanto, há aqui uma parte que é realizada por ser humano, outra parte que é realizada pela inteligência artificial. Fase seguinte vai ser realizada pelo ser humano, portanto, mas isso já fica para o próximo webinar. Portanto, por hoje ficamos, já temos as duas primeiras fases, regressando ao PowerPoint, já temos duas primeiras fases trabalhadas, que é obtenção a calibragem e a obtenção da matriz de jogo. Vimos a calibragem, lemos, agora a seguir vamos ter de analisar os cenários produzidos pela inteligência artificial, em termos de. Isso implica ler a matriz de jogo, trabalhar a matriz de jogo, ver como é que os payoffs estão definidos, olhar um pouco para a análise estratégica produzida pela inteligência artificial. E vamos ver se ela se está correto ou não o equilíbrio calculado pela inteligência artificial. Vamos também mostrar o uso de uma outra inteligência artificial nesse tipo de cálculo, ou seja, de um sistema pericial programado em Python que permite chegar sempre ao equilíbrio de Nash sem erro. Ok, portanto, mas por hoje ficamos e até à próxima. No próximo webinar vamos então fazer a análise de equilíbrio, apresentar o conceito de equilíbrio de Nash, ver um pouco mais acerca da teoria de jogos, portanto, de conceitos de teoria de jogos e do uso dos algoritmos, portanto, e do uso de sistemas periciais no cálculo de equilíbrios de Nash. Mas por hoje